ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Doutor João, só um minuto. Agora pois não, pois não. Já está gravando, pode iniciar, doutor João. Pois não. Bom, então, inicialmente, dando as boas-vindas aos ilustres advogados, eu passo a presidência da sessão ao doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Jurandir. Obrigado, doutor João. Com a palavra, então, Vossa Excelência, para proferir o seu voto. Pois não, muito obrigado. Doutor João, só um minutinho, só se eu puder anunciar o número do feito, é o CIS-MP 14-0670-000-2742/2022, dígito 5. O CEI é o número 29.0001-012-6052.2022-31. Promotoria de Justiça de Jundiaí, participante doutor Tirso de Angeri, parte interessada da Associação Amigos do Bairro Jardim Novo Mundo e da relatoria do doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, doutora Tatiana. A instauração do presente inquérito civil por parte do doutor promotor de justiça deveu-se a notícias de fato relatando problemas do bairro Jardim Novo Mundo, situado no município de Jundiaí, contendo informação sobre o fechamento da Rua dos Pinheiros, que teria trazido inconvenientes e transtornos diversos. A Associação Amigos do Bairro Jardim Novo Mundo interpôs recurso contra a instauração do inquérito civil e alegou: primeiro, a existência de ofensa à segurança jurídica decorrente da improcedência da ADIM correspondente a trechos da Lei Municipal número 8.758/2017. Segundo, aspas, a decisão combatida contraria a expressa norma municipal já julgada constitucional, o que claramente indica o propósito de revisitar-se o tema caro à ação direta de inconstitucionalidade, entre parênteses, autos número 95.598/2017, fecha aspas, já objeto de decisão definitiva, fecha aspas. Terceiro, aspas, ademais, os fatos narrados na portaria de instauração, anexo 3º, foram objeto de investigações anteriores, além de estarem diretamente relacionados à ação judicial já solucionada, o que implicaria no arquivamento da notícia de fato, nos termos do artigo 12 da resolução número 1342/2021 do Colégio de Procuradores de Justiça, fecha aspas. Quarto, abre aspas. Assim, entende-se que a instauração do inquérito civil tem por objeto apurar se a recorrente efetivamente procedeu ao fechamento parcial de ruas e se efetua controle de acesso, o que não é controvertido nos autos. Pelo contrário, a recorrente assim procedeu, valendo-se da possibilidade normativa julgada constitucional e devidamente autorizada pelo Poder Executivo, fecha aspas. Quinto, abre aspas, frise-se que não há exigência em qualquer das normas vigentes quanto à prévia oitiva dos vizinhos dos bairros do entorno do loteamento recorrente, sendo o pedido deduzido com a aprovação de 50% mais um dos proprietários dos imóveis existentes no loteamento,
conforme constou do processo administrativo número 15.013-0/2021, na exata acepção legal, fecha aspas. Sexto, os atos administrativos que culminaram nas aludidas permissão e autorização são presumidamente legítimos e verossímeis, não havendo evidências em sentido contrário, tampouco fatos novos ao inquérito civil anterior, entre parênteses, 14.670, 000-3274.2015-9, fecha parênteses, e notícias de fato, entre parênteses, C 43 0670 0003190/2021-1, fecha parênteses, procedimentos esses iniciados por representações com relativa identidade de partes, ambos arquivados, normativa julgada constitucional e devidamente autorizada pelo Poder Executivo, fecha aspas. Sétimo, aspas, o direito de ir e vir, como é sabido, não é absoluto, fecha aspas. Ponto. Pleiteia que o inquérito civil não tenha continuidade. A instauração do procedimento foi mantida pelo órgão do Ministério Público de primeira instância. O recurso foi recebido no efeito suspensivo quanto à recorrente. É este o relatório. Tem sustentação oral? Não? Sustentação oral. Com a palavra, então, o senhor advogado, é o doutor Tirson ou o doutor Marcelo que vai falar? Tirson, excelência. Tirson. Por favor, doutor Tirson, o senhor está com a palavra, então. Muito obrigado, boa tarde a todos e todos, excelentíssimos procuradores, senhora procuradora, nobre relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Eu gostaria de, nessa oportunidade, destacar alguns pontos das razões recursais interpostas pela Associação de Moradores do Loteamento Jardim Novo Mundo, na cidade de Jundiaí, pelo qual pretende a recorrente a revisão da decisão que determinou a abertura de inquérito civil exarada pela 9ª Promotoria de Jundiaí. Em resumo, excelências, a notícia de fato reuniu o reclamo de alguns moradores do entorno do loteamento Jardim Novo Mundo que se insurgiram contra o fechamento parcial da Rua dos Pinheiros, localizadas no interior do loteamento, fechamento este realizado de acordo com a Lei Municipal número 8758 de 2017. A referida Lei Municipal foi objeto de declaração de constitucionalidade em ação direta devidamente nominada nas razões recursais, com trânsito em julgado, e permitiu o fechamento parcial a critério da administração pública de loteamentos, como é o caso da recorrente. Ocorre que a digna promotoria local afirma que o parcial fechamento da Rua dos Pinheiros ocorreu sem a ampla participação da comunidade do entorno do loteamento Jardim Novo Mundo, havendo inclusive reclamações de próprios moradores do loteamento. No entanto, excelências, a Lei Municipal 8758 de 2017, declarada constitucional, não possui a exigência de prévia oitiva dos moradores da vizinhança do entorno do loteamento, para que se instaure efetivamente esse controle de acesso. O que é previsto, sim, na norma declarada constitucional é a concordância de 50% mais um dos proprietários de imóveis daquele loteamento, que, por sua vez, por meio da associação recorrente, reuniram-se em assembleia previamente realizada, sendo o fechamento aprovado por unanimidade dos presentes. Documento esse que serviu de base para o requerimento, para o enquadramento na referida lei perante a municipalidade. Assim, a recorrente demonstrou que seguiu rigorosamente a lei municipal e obteve parecer favorável da municipalidade
com análise de órgãos municipais de relevância, como de planejamento urbano, trânsito, meio ambiente e conselho municipal. Ou seja, excelências, o fechamento parcial da Rua dos Pinheiros foi devidamente autorizado pelo Poder Executivo e foi fundamentado em atos legislativos ditos constitucionais, encontrando-se apto ao fechamento a vistoria por parte do poder público. Destaca-se que a situação atual do loteamento Jardim Novo Mundo é a mesma que a constatada em inquéritos civis anteriores e ações judiciais já arquivadas, todos devidamente nominadas nas razões recursais. Assim, com a devida vênia, o mero inconformismo apresentado por algumas pessoas não autoriza a reabertura da investigação ministerial sob pena de desestabilização do princípio da segurança jurídica. Ressalta-se que em nenhum momento houve restrição de acesso livre a toda e qualquer pessoa às dependências do loteamento Jardim Novo Mundo e não há nenhuma prova convincente apresentada pelos noticiantes. Pelo contrário, filmagens e entrevistas televisivas feitas pelos reclamantes foram realizadas no interior das dependências do loteamento sem qualquer intervenção. Sustenta-se ainda, excelências, que a determinação da instauração do inquérito civil acaba por colocar a recorrente em situação de absoluta insegurança jurídica e acaba por negar a vigência a uma lei declarada constitucional. As providências tomadas pela recorrente se deram com um embasamento normativo e foram precedidas de questionamentos judiciais, que resultaram em decisões com trânsito em julgado, autorizando ajustes no controle de acesso. Nesse sentido, o fechamento parcial da Rua dos Pinheiros e o controle de acesso efetuado não é controvertido nos autos. Ele foi e é realizado em linha com a possibilidade normativa julgada constitucional e devidamente autorizada pelo Poder Executivo local. Destaco ainda que o ato administrativo que culminou na permissão de uso da área pública localizada na Rua dos Pinheiros, seu parcial fechamento e controle de acesso, são presumidamente legítimos e verossímeis e fruto de rigoroso trâmite perante os órgãos municipais, inclusive com exigências de complexas e dispendiosas contrapartidas. Concluindo, excelências, em cumprimento ao artigo 13, inciso 2 da Resolução 1342/21, que determina o arquivamento da notícia de fato, se este já estiver sido objeto de investigação ou ação judicial, reitera-se, somadas as sustentadas razões, o arquivamento do inquérito civil. Eu finalizo agradecendo ao tempo de fala e a oportunidade de me dirigir a vossas excelências. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, doutor Tirson. Então, eu devolvo agora a palavra ao eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para proferir o seu voto. Muito obrigado, doutor Leonardir. O recurso data vênia é tempestivo, mas, no mérito, não comporta agasalho. Com efeito, o doutor promotor de justiça, ao instaurar o inquérito civil, determinou a realização de várias diligências junto à Prefeitura Municipal de Jundiaí e à Associação Amigos do Bairro Jardim Novo Mundo. A finalidade do inquérito civil é bem delineada na lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves. Como todo e qualquer instrumento investigatório, tem o inquérito civil por escopo a coleta de elementos demonstradores da ocorrência do ilícito e de sua autoria. Não se destina a uma exaustiva pesquisa de tais aspectos, mais adequada ao momento processual, cingindo-se antes à mera coleta de indícios. Improbidade administrativa, obra de Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves, Saraiva, 9ª edição, ano 2017, página 822. Fecha aspas. O inquérito civil representa importante ferramenta de apuração de elementos que propiciarão ao órgão do Ministério Público a proposição da ação civil pública ou o arquivamento do inquérito civil.
É fundamental a colheita de dados informativos que permitam a formação de um juízo apropriado a respeito dos fatos e da autoria. O desenrolar do inquérito civil antecede a instauração da ação civil pública. A possibilidade de se iniciar esta última repousa na existência de adminículos probatórios que viabilizem e justifiquem a instauração da ação civil pública. Seria prematuro, data vênia, encerrar-se neste momento a tramitação do procedimento. Afinal de contas, o representante do Ministério Público de primeira instância vislumbrou a necessidade e a viabilidade da abertura do inquérito civil. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam que a iniciativa ministerial seja impertinente ou descabida. Assim sendo, o recurso não comporta provimento, devendo o inquérito civil ter continuidade. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor João. O voto do relator já havia sido previamente encaminhado a todos os conselheiros. Então, agora passamos à colheita dos votos. Pela ordem, o doutor Saad Maslum. Senhor presidente, eu ouvi com bastante atenção tanto a sustentação quanto ao voto do eminente conselheiro relator. Eu confesso que eu fiquei com algumas dúvidas. Eu gostaria de pedir vista dos autos, por favor. Pois não. Pedido de vista deferido. E algum dos conselheiros gostaria de adiantar o seu voto ou aguardamos para a próxima sessão com o voto do Dr. Saad Maslum? Gostaria de aguardar a próxima sessão. Não, então, declaro, então, encerrada esta discussão e devolvo a palavra, então, ao eminente presidente, Dr. João Machado. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Não podemos dar continuidade. A próxima sustentação de que é relator doutor Marco Antônio Ferreira Lima, não é, doutora Tatiana? Sim, já houve a sustentação nesse caso e agora perfeito. será proferido o voto Perfeito. do Dr. Marco Antônio. É o número MP 43 0309 000 1238/2022, dígito 2, número C 290001 0124585.2022, dígito 64, Promotoria de Justiça de Jacareí. A participante é a doutora Maria Alice de Almeida Assad Gomes, parte interessada Maria Alice de Assad Gomes, e o relator é o doutor Marco Antônio. A doutora Maria Alice já fez a sustentação oral dela, e neste momento resta o voto do doutor Marco Antônio. Por favor, doutor Marco Antônio, por gentileza. Senhor presidente, a quem agradeço o uso da palavra, demais conselheiros, dignos defensores que estão nos assistindo. Senhor presidente, trata-se de um recurso que está desafiando arquivamente uma representação que trata de ofensa ao patrimônio público na comarca de Jacareí, diante de possível ato de improbidade administrativa, diante de uma licitação municipal que se tratou como viciada na sua forma, além do que a empresa vencedora não preencheria requisitos objetivos, qual seja, especificamente, a condenação anterior, com cláusula expressa de proibição de contratar com o poder público, dentre outras irregularidades que apontariam a condução do certame. O Ministério Público, na sua promoção de arquivamento, aduz que não há trânsito em julgado da decisão, além de não impedir a contratação diante do fato de que esta irregularidade de licitação em si não demonstra justa causa para a instauração do procedimento civil, em especial porque, invocando também a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, não estaria encontrando dolo na conduta praticada.
de forma oblíqua e com suporte em sentença, com cópia nos autos, sugere que é a hipótese de arquivamento. Diversos documentos juntados, informações prestadas, sustentado o arquivamento, interposição de tempestivo recurso, com sustentação oral apresentada pela nobre advogada. Não tenho muito mais a trazer como introito, passo a decidir, não homologando o arquivamento e dando provimento ao presente recurso, conforme justifico. Os fatos estão a exigir investigação e a designação de um outro promotor de justiça para conduzi-la, respeitada o seu livre convencimento diante daquilo que já foi apresentado. Ao que basicamente se contesta, senhor presidente e demais conselheiros, é a celebração de um contrato administrativo entre o município de Jacareí com pessoa jurídica, especificamente para cuidar de reparos e modificações de estrutura e iluminação no Teatro Municipal, duração pelo prazo de 30 meses, possibilidade de prorrogação por igual prazo. O fundamento da representação, embora não seja a única, é a de condenação da contratada, exatamente por probidade administrativa, a uma pena acessória de não contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Para comprovação de suas alegações, a representante junta, dentre outros documentos, até a própria cópia da sentença condenatória. Também fez juntar outros documentos que sugerem a condução do procedimento licitatório diante de bruscas alterações do preço final e de outras condutas da, entre aspas, tomada de preços, fecha aspas, que tem em tese demonstrativo de que a empresa seria a efetiva ganhadora desse certame. Ainda que venha a se confundir efeitos meramente devolutivos do recurso especial, como sendo uma condição legal de procedibilidade da sentença, embora recebimento apenas sob efeito devolutivo, regra geral, não tem efeito suspensivo, invoca o Código de Processo Civil, artigo 1029, parágrafo 5º, não são esses os únicos fatos que apontam para máculas na licitação em apreço. E não é por conta dos efeitos do recurso especial em si que a sentença possa impedir a contratação, mas sim outros fatores que não parecem ter prestado lisura e transparência a este certame. A sentença condenatória, destaco, foi proferida em outubro de 2019 e o certame se deu em data posterior, primeiro semestre de 2021. Ainda que os acórdãos do Tribunal de Justiça Bandeirante não tenham transitado em julgado, segundo constou da última pesquisa realizada, quando da observação, quando da leitura deste presente voto, a circunstância objetiva e não simples efeito da condenação, mas também demonstração de que a empresa, hipoteticamente, não resiste à maior análise de idoneidade para novamente ser contratada pelo poder público. De fato, pendem recursos especiais e, com isso, o trânsito em julgado, na visão do promotor de justiça que promoveu o arquivamento, não teria sido atingido, sob argumentos de que não estaria certificado nos autos principais. Entretanto, outros aspectos, tão ou mais relevantes, não foram observados na promoção de arquivamento e exigem investigações mais profundas. A tese de que se trata de circunstância sine qua non para aplicação da penalidade, previsão no artigo 12, parágrafo 9º, atentando que as sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito julgado da sentença condenatória, não podem ser o único fundamento para manter a promoção de arquivamento como foi apresentada. Há mais a ser visto e isto não foi. Este colegiado já decidiu e já interpretou de forma unânime com relação à recomendação quanto à não retroatividade condicional da nova lei de improbidade administrativa. Por essa razão, nesse aspecto, afasto de pronto o arquivamento que foi apresentado neste sentido em relação a este fundamento. O dispositivo acima citado realmente não fazia parte da redação da lei original, sendo introduzido pela Lei 14.230 e 21. Entretanto, não é aplicável a hipótese porque a condenação foi justamente aplicada em processo de improbidade administrativa com conotação dolosa, qual seja, a empresa não demonstra, aparentemente, idoneidade para, mais uma vez, condenada por improbidade administrativa, ser mais uma vez contratada, carregando esta condenação a um quinquênio, a um prazo inferior a um quinquênio. Há, no mínimo, indícios de ilegalidade dentro desse procedimento licitatório e destaco alguns. Os preços foram drasticamente alterados, oscilando de maneira a sugerir que os apresentados originariamente ou eram superfaturados ou
Para vencer a obra a qualquer custo, a meta real não apresentava qualquer justificativa plausível. A ampla participação de interessados no certame licitatório pertence à exigência do interesse público diante do acirramento da concorrência entre os candidatos, proporcionando o melhor preço de fato possível à administração pública. Porém, não com esta oscilação em 1/10 hora e em limites pouco prováveis, para quem de fato é a obtenção de lucro, o que se espera no âmbito comercial. A própria sentença fez questão de consignar expressamente que a inclusão do nome da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Condenados por improbidade administrativa, após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, não afasta, no mínimo, indícios de que a empresa, insisto, não é revestida de plena idoneidade e que não traga risco ao interesse público e social. O fato da proposta da pessoa jurídica, ainda que se insista, não definitivamente condenado, como se quer afirmar, à vista da interposição ou da possível interposição de recurso especial, necessariamente não mostra, por ter sido a mais vantajosa financeiramente, que não atendeu ao interesse público porque, aspas, somente aquela que foi mais barata para os cofres públicos, fecho aspas. Índice de 10% a menos do que a segunda estimativa. Preço posteriormente cortado na metade no certame e mais, ainda se conferindo ou se concedendo desconto após tudo isso, demonstrando, no mínimo, indícios de que esse certame não foi pautado pela mais absoluta forma de lisura, como se quer fazer acreditar. Circunstâncias altamente sintomáticas, demonstrando que algo não está bem. Com todas as vênias, indícios concretos de restrição da competitividade no certame precedente, sérios sinais de direcionamento da contratação com danos possíveis e exigíveis de apuração. Objetivamente vencedora a proposta de preço mais atrativo, ajustado a, em tese, valores do mercado, entretanto, com anormalidades que chegaram a esse valor durante todo o curso do certame. Afastando-se o entendimento da retroatividade ou não da nova lei, com que esse Conselho não anue reiteradamente, todos os demais fatos exigem investigações. Por meu voto, portanto, senhor presidente, dignos conselheiros, não homologo o arquivamento, dou provimento ao recurso para que sejam procedidas necessárias investigações com a designação de outro promotor de justiça, preservando o seu conhecimento em relação àquele que atuou nos autos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Alguém deseja se manifestar a respeito? Algum dos integrantes, ou podemos passar à votação? Relator. Pois não? O relator, acompanha o voto. Pois não. Bom, indago o doutor Saad Maslum, por gentileza, seu voto. Voto com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o eminente conselheiro Marco Antônio pelo excelente voto lançado, o qual acompanho também. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também quero cumprimentar o eminente relator e com ele voto. Muito obrigado, doutor Calil. Agora, doutor eminente conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado, doutor Marsura. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Parabenizo o relator e acompanho o seu voto. Muito obrigado. Agora, o eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Voto também com o relator, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu também acompanho o excelente, brilhante voto do nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do eminente relator. Na sequência, tem a sustentação oral no processo número MP
420194 000 1135/2022, dígito 6. O SEI é 290001 010 5737 2022, dígito 98. Promotoria de Justiça de Araçatuba, participante Dr. Tiago dos Santos Almeida, parte interessada Observatório Social do Brasil Araçatuba, relator Dr. José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, doutora Tatiana. Passo a palavra, então, ao eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, eu fui informado que o processo que eu faria agora é o que está presente o doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes para fazer a sustentação. Seria possível nós invertermos, enquanto eu localizo o outro voto, passarmos Desculpa, ao doutor voto Bonilha, desse... eu mudei a ordem, desculpa. O senhor tem razão, é esse processo mesmo. Eu fui Tá para certo. o último, desculpa. Então, só retomando o número, é o 430304 0000160/2022, dígito 3. O SEI é o 29 0001 017 4232 ponto 2022, dígito 38. Promotoria de Justiça de Itatiba, participante é o Dr. Marcelo da Costa Maciel Lopes, parte interessada, Dr. Marcelo da Costa Maciel Lopes. Desculpa, doutor Bonilha. Imagina, eu agradeço. Se já estiver com a palavra concedida gentilmente pelo nosso presidente, eu quero desde logo cumprimentar o doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes pela presença. Passarei a fazer um brevíssimo relatório, em seguida o advogado terá, por concessão do presidente, a oportunidade de fazer a sustentação oral, para que depois eu venha com o voto na parte final. Portanto, se me permite, o vídeo parece que está desligado, doutor Bonilha. O vídeo? Não me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Posso prosseguir? Sim. Ah, sim, era o vídeo, né, que estava com problema. Trata-se de recurso interposto por Marcelo da Costa Maciel Lopes, desafiando o arquivamento de notícia de fato de sua própria lavra, que clamava pela intervenção do órgão do Ministério Público, sob a alegação de que o projeto de lei número 97/2022, de autoria do atual prefeito municipal de Itatiba, ainda em tramitação na Casa Legislativa, padece de vício de inconstitucionalidade. Sustentando que o projeto ainda se encontra em tramitação no foro adequado, promoveu a ilustre promotora de justiça o arquivamento do feito contra o qual se insurge o noticiante. É essa, portanto, a síntese do necessário. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu concedo a palavra ao nobre advogado, doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes. Por gentileza, doutor Marcelo. Excelentíssimos senhores procuradores de justiça, eu louvo o meu respeito e orgulho por estar aqui a defender um tema tão relevante e acreditado ao Ministério Público. Itatiba é uma cidade próxima de São Paulo, 70 quilômetros, e é abençoada por Deus em recursos hídricos. Entretanto, ela tem o azar da mão humana, por ideias contrárias a este bem que Deus deu à cidade. Eu lembro que os recursos hídricos de Itatiba são de importância até para São Paulo. Temos o rio Atibaia, que é um complexo de abastecimento de Campinas, Jundiaí, Valinhos e Grande São Paulo. A representação, excelências, é contra o projeto 97 de 2022, que atualmente foi aprovado pelos 15 vereadores, e eles desrespeitaram a lei orgânica do município de Itatiba. É um projeto que modifica o Código Florestal, está sendo alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade em Brasília
por delegar ao Alcard, aos municípios, a diminuição dos cursos de água. Voltando ao projeto em si, que foi aprovado a nível de urgência, porque trata-se de um decreto de urgência de um prefeito, que é muito diferente de um vereador apresentar um projeto. A lei orgânica ela estipula que existem conselhos, e atropelaram esses conselhos na edição desse decreto de urgência. Como que um decreto pode ser de urgência se, de repente, no dia da votação por 15 vereadores, eles são a maioria, no total de 17, trataram-se de emendas e subemendas, e nada de ouvir os conselhos municipais. Pasmem, senhores promotores, senhores procuradores, que o Alcard da cidade é campeão em inquéritos de ação civil pública, como está relatado dentro dessa representação, a exemplo de um aterro de nascente, que é para construir um prédio da prefeitura. Esse decreto só vem simplesmente a corroborar, junto com essas emendas e subemendas que foram aprovadas pelos vereadores, em conflito com a lei orgânica, em conflito com o Código Florestal e a Constituição Federal de Áreas de Proteção, simplesmente cai tudo por terra. Essas emendas e subemendas trazem um poder muito grande que está sendo contrariado ao próprio Código Florestal. Portanto, essa representação era no sentido de acompanhamento do Ministério Público, porque para declarar a inconstitucionalidade, só o Ministério Público pode fazer. E eu peço para que revejam a postura, mesmo porque eu escutei aqui um procurador dizendo que o inquérito de ação civil pública constitui fator probatório, é super importante, é diferente da ação civil pública. Portanto, eu deixo a critério de vossas excelências o julgamento e deixo a mensagem clara que Itatiba está próximo de São Paulo, a água é um recurso que está sendo escasso, os senhores têm essa água que sai daqui do município, de outros municípios vizinhos, são beneficiados por essa água, existe flora, existe meio ambiente, existe a lei, a Constituição Federal e o Código Florestal, que não pode ter um projeto de lei aprovado sem a própria observação da lei orgânica do município de Itatiba, e agora tudo da natureza começa a ser destruído por simplesmente o inexplicável. Então, eu peço que mantenha-se a representação, porque é uma questão de meio ambiente, é uma questão constitucional e é uma questão dada ao Ministério Público a palavra. Eu finalizo e agradeço. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu devolvo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão novamente da palavra. Eu, antes de prosseguir com a leitura do meu voto, cumprimento novamente o engajamento do ora recorrente e quero dizer que a defesa do meio ambiente é um dos deveres institucionais do Ministério Público, mas o fundamento do qual se serviu a ilustre promotora para arquivar a notícia do fato assenta-se no não cabimento de atuação do Ministério Público neste momento, porque o projeto ainda está, segundo consta, em tramitação na Casa Legislativa. Portanto, eu passo agora a dar continuidade à leitura do meu voto. Conquanto o ora recorrente argumente que o projeto de lei viola lei orgânica do município de Itatiba, bem como a legislação ambiental, eis que diminui o âmbito de proteção dos espaços ambientalmente protegidos na comarca, fato é que, neste momento, não há cabimento da intervenção do parquê, máxime porque a Casa Legislativa competente se debruça ainda em sua análise e discute o seu teor, não sendo hipótese de atuação do Ministério Público, ao menos neste momento. Não se concebe que o Ministério Público discuta a legalidade e ou
a constitucionalidade de projeto de lei que ainda se acha em tramitação na Casa Legislativa do município. Como sabido, as cortes superiores têm entendimento firme de que, abre aspas, somente o parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas de constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional, fecha aspas, mandado de segurança 24642, relator ministro Carlos Veloso, Tribunal Pleno, decisão publicada em 18 de fevereiro de 2004. Eventual intervenção do membro do Ministério Público neste momento implicaria evidente afronta ao princípio da autonomia dos poderes. É bem verdade que, acaso advenha a lei que contenha vício assentado na ilegalidade e ou inconstitucionalidade, em momento oportuno e adequado, caberá sim a atuação do Ministério Público que prima pelo regime da legalidade e dele não se afasta. No entanto, por ora, não há espaço para a atuação do órgão do parquê, razão pela qual nego o provimento ao recurso ofertado e mantenho, por conseguinte, o substancioso e bem lançado arquivamento firmado pela digna promotora de justiça oficiante na origem. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu indago se algum dos nobres conselheiros deseja se manifestar ou se podemos passar à votação. Não havendo interesse em manifestações, passarei à votação. Primeiro, doutor Saad Maslum, por gentileza, como vota? Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o brilhante voto do eminente conselheiro José Carlos Mascari Bonilha, aliás, perfeito nas suas considerações, na sua fundamentação, seguindo, aliás, jurisprudência pacífica, não cabe ADI é para lei, não projeto de lei. Portanto, eu acompanho o voto do doutor Bonilha, mas ressalto aqui a brilhante atuação do doutor Marcelo da Costa, ressalto a importância da atuação de Vossa Excelência, doutor Marcelo, é muito importante para a preservação da cidadania, do nosso meio ambiente, e que Vossa Excelência, acaso seja aprovado esse projeto e acaso Vossa Excelência continue entendendo de alguma inconstitucionalidade, que, por favor, retorne ao Ministério Público. Aí sim, com a aprovação do projeto, poderá o Ministério Público ter alguma margem de atuação. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Juliotti para proferir o seu voto. Por gentileza, doutor Juliotti. Também saúdo o doutor Marcelo, parabenizando aí pela sua luta em prol do meio ambiente, mas no caso concreto aqui, a questão é sedimentada pela jurisprudência, e eu acompanho aí o voto do doutor José Carlos, brilhante voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, doutor Juliotti. Passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima para proferir o seu voto. Senhor presidente, parabenizando o digno advogado, fico com o voto do relator e bem elucidou a matéria. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Passo a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte para proferir o seu voto. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero louvar a preocupação aqui exteriorizada pelo doutor Marcelo da Costa, mas me parece que a questão ela foi apreciada de forma precisa e competente pelo eminente relator, que, na verdade, espancou toda e qualquer dúvida a respeito do tema. Então, eu acompanho o voto do eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra para proferir o seu voto ao nobre conselheiro doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, doutor Marsura. Obrigado, senhor presidente. Eu também acompanho o voto do relator, cumprimentando o
doutor Marcelo da Costa também, pelo fato de trazer essa denúncia ao nosso conhecimento do Ministério Público, e reiterando aí as palavras do doutor Saad Mazlum. Muito obrigado, doutor Marsura. Passo a palavra à nobre conselheira, doutora Tatiana Vigene Bicudo. Por gentileza, doutora Tatiana. Cumprimento o advogado pela sua excelente exposição e também cumprimento o doutor relator pelo brilhantismo do voto e pelos motivos esboçados pelo doutor Bonilha. Acompanho o seu voto. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu também acompanho o muito João, bem. Pois não, perdão. Olha, que eu acho que eu não votei, hein? Espera aí. A doutor Calil. Perdão, doutor Calil. Perdão. Pois não. Por gentileza, doutor Antônio Calil Filho, com a palavra para proferir o seu voto. Muito obrigado. Eu gostaria também de cumprimentar o doutor Marcelo da Costa, que aqui fez, sem dúvida nenhuma, uma defesa intransigente do meio ambiente, da cidadania, mas eu entendo que nesse momento não é possível fazer o controle da constitucionalidade que ele pretende. Tem que se esperar, eventualmente, que a lei entre em vigor. Então, aí poderá ser feito esse controle nos exatos termos do que foi exposto no voto do ilustre relator que acompanha. Muito obrigado, doutor Calil, mais uma vez me pedindo vênia, pedindo desculpas por ter pulado o nome de Vossa Excelência. Eu também acompanho o muito bem fundamentado voto, o brilhante voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha, cumprimentando também o nobre advogado, doutor Marcelo da Costa Maciel Lopes, pela sua preocupação, pelo seu interesse na defesa do meio ambiente, e com isso, finalizando a votação, eu declaro que o voto do relator, doutor Bonilha, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, para sustentação oral, é o procedimento número Ministério Público 430161 0000-150/2022, dígito 3. O número CEI é o 29.0001-0030-605.2022.04. Promotoria de Justiça do Consumidor, a participante é a doutora Adriana Muniz, parte interessada, Sindefesa, São Paulo, e o relator é o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza. Senhor presidente, dignos conselheiros, digno advogado, digno que está nos assistindo. Notícia de fato, tratando de possível omissão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, fiscalização de abatedores frigoríficos, esclarecimentos devidamente prestados, atividades de inspeção e fiscalização atribuídas a servidores públicos efetivos, auxílio de pessoas jurídicas devidamente credenciadas pela Secretaria. A representação foi encaminhada à Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça para análise da constitucionalidade da Lei Estadual número 17.323, de 2021. Não se verifica omissão, há insuficiência de elementos que demonstrem improbidade administrativa. Fica a promoção de arquivamento por meu voto, mantidas os seus próprios fundamentos. Homologo com a possibilidade de reabertura de investigações na hipótese de surgimento de novos fatos. Como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu verifico que se trata de julgamento de turma. Doutor Marco Antônio poderia incluir Podemos deslocar o plenário, senhor presidente, sem problema nenhum. Pois não, muito obrigado. Eu indago se algum conselheiro deseja fazer uso da palavra. Não havendo, passaremos à votação. Doutor Saad Mazlum, por gentileza. Voto com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saad. Por gentileza, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Doutor Juliotti. Com o relator. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte, como vota, por gentileza? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza, doutor Calil.
Só pela ordem, esse caso não teria sustentação, doutor João? Eu não sei se eu anotei errado aqui. Perdão, tá? Sim, teria sim. Pelo menos está na pauta, mas o advogado... não está presente? Poderia conferir se o advogado está presente? Então? O advogado está presente? Poderia ser verificado? Doutores, pela lista de presença aqui, ela não se encontra. Seria a doutora Adriana Muniz, mas ela não se encontra aqui na lista. Na relação dos presentes. Prejudicada a sustentação, eu voto com o relator. Pois não, doutor Calil, muito obrigado. Por gentileza, doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu também voto com o relator, excelência. Muito obrigado. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Também voto com o relator. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bonilha. Eu também acompanho o excelente voto do nobre relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Bom, próximo, então. Por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Marco Antônio. Agora passamos ao próximo item, doutora Tatiana. Sim, agora sim é o caso de Araçatuba. O número MP é o 42-0194-000-1135/2022, dígito 6. O número 6 é o 29.0001-010-5737.2022/98, Promotoria de Justiça de Araçatuba, participante Dr. Tiago Santos Almeida, parte interessada Observatório Social do Brasil Araçatuba, relator Dr. José Carlos Mascari Bonilha. E há pedido de sustentação oral. Pois não. O doutor advogado se encontra presente? Doutor Tiago dos Santos Almeida? Excelência, estou presente. Está presente, pois não. Então, podemos dar continuidade com o voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Trata-se de procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades nas contratações de serviço de manutenção de aparelhos e condicionadores de ar sem licitação pelo município de Araçatuba, durante os exercícios de 2014 a 2022, ocasionando fracionamento das despesas no intuito de justificar dispensa de licitação. Arquivamento foi determinado, contra o qual se insurge o ora recorrente. É a síntese do necessário. Pois não, doutor Bonilha. Eu passo a palavra, então, para a sua sustentação ao doutor Tiago Almeida. Por gentileza, doutor Tiago. Excelentíssimos senhores procuradores, é uma grata satisfação que o destino me concedeu de que a primeira sustentação deste jovem advogado fosse perante o Conselho Superior do Ministério Público, essa instituição que eu respeito há tanto tempo, onde dediquei 2 anos do meu estágio obrigatório na faculdade e que tanto aprendi nessa instituição. Então, eu fico muito até emocionado por isso. O observatório, como o relator já apresentou, sustenta que Araçatuba vem praticando um fracionamento de licitação, eventualmente, possivelmente, praticaria esse fracionamento de licitações dos exercícios de 14 a 22. O Observatório Social do Brasil é uma associação sem fins lucrativos, presente em mais de 130 municípios do país e que tem por finalidade exercer o controle social dos gastos públicos, desenvolver ações de combate à corrupção, transparência, governança pública e cidadania fiscal. Todas essas ações, elas são absolutamente apartidárias. Inclusive, é proibido pelo nosso Estatuto Social que qualquer dos diretores tenham filiação partidária ou político-ideológica. Este prólogo é importante
para deixar claro que nós não estamos acusando a Prefeitura de Araçatuba de ser corrupta ou que nós estamos fazendo isso por interesse político-partidário. Mas nós entendemos que há supostamente o desvio de legalidade nessas contratações. Araçatuba contratou apenas fazendo um recorte de 2022, entre o dia 1º de janeiro de 2022 a 28 de abril de 2022, R$ 153.219,60. Durante a preparação desse recurso, no dia 20/7 de 2022, o valor saltou para R$ 297.174,60. Ontem, dia 12/9, consultei o portal da transparência e o valor já atingiu R$ 351.319,60. A primeira promotoria de justiça de Araçatuba entendeu que não haveriam indícios suficientes do fracionamento de licitações. E eu reproduzo um trecho do arquivamento. Sobretudo se levar em consideração a realidade do município, que conta com um total de 2.139 aparelhos condicionadores de ar, de diversas capacidades e anos de fabricação, ensejando diferentes formas de manutenção para atender suas especificações. No entanto, nós entendemos que essa argumentação não se sustenta diante do que dispõe a Lei 8666 de 93, as manifestações do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, a Lei 8666, no seu artigo 8º, é clara: a execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerando os prazos de sua execução. O entendimento do Tribunal de Contas da União e do TCE de São Paulo seguem neste exato sentido, e eu, inclusive, reproduzi algumas decisões, tanto do TCU como do TCE no recurso, e faço um destaque para uma dessas decisões. A fiscalização no relatório das contas concluiu pela irregularidade da matéria, registrando indícios de fracionamento de despesas, pois foram encontradas diversas contratações repetidas referentes ao mesmo objeto ou ramo de atividade, com as mesmas empresas e nos mesmos períodos, havendo, inclusive, aquisições em um mesmo dia ou mês. No recurso que nós apresentamos, há uma tabela com aparelhos de ar-condicionado. Um deles, inclusive, sofreu manutenção 2 vezes no mesmo dia e diversos outros aparelhos num intervalo muito curto de tempo. O segundo argumento seria que os valores de dispensa estariam dentro dos parâmetros da legislação. Data mais elevada vênia que eu tenho pelo promotor de justiça, eu não entendo possível essa argumentação diante do que dispõe a legislação. Se forem observadas cada uma das contratações, dos empenhos, separadamente, o valor não ultrapassaria a legislação. Mas a ilegalidade reside justamente nisso, no fracionamento das despesas a fim de que se adeque numa situação de contratação direta. Eu vou reproduzir um trecho do livro Ferramentas contra o Fracionamento Ilegal de Despesa, da professora Flávia Daniel Viana, que ensina: o fracionamento ilegal de despesas é vedado pelo artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8666, caracterizando-se quando o órgão licitante divide a despesa e, ao invés de somar os valores para utilizar a modalidade pertinente de licitação, referente ao valor global da contratação, utiliza-se de modalidade inferior em cada parcela, ou mesmo realiza a contratação direta em tais parcelas. A vedação ao fracionamento deverá persistir tanto para parcelas de uma mesma obra ou serviço, quanto para obras ou serviços distintos, desde que possuam similaridade de natureza e sejam realizados no mesmo local, em conjunto, pelo qual todas elas fazem parte de um todo, e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. As alegações de que há uma outra colocação, de que os valores das manutenções subiram muito em razão da quantidade do valor da inflação no país.
eu não vislumbrei nenhuma situação onde o aumento se desse em 20% ao mês, porque no intervalo entre o dia 28 de abril até o dia 20/7, houve um aumento de 93% dos valores de contratação de manutenção de ar-condicionados em Araçatuba. Entendemos que estão presentes os elementos para, no mínimo, para a instauração de um inquérito civil, inclusive, Sua Excelência, o procurador José Machado de Araújo Neto, lembrou de maneira primorosa a função do inquérito civil, que é preparar, instruir uma ação civil pública, e nós entendemos que, além da documentação que foi instruída na notícia de fato, bem como a construção e apresentação, tanto das decisões do Tribunal de Contas do Estado, como do TCU, como da própria legislação, seriam suficientes para a instauração de inquérito civil e até mesmo para o ajuizamento já de uma ação civil pública, obrigando a administração municipal a fazer essa contratação. Portanto, Excelências, nós pedimos que o nosso recurso seja provido na íntegra, a fim de que sejam tomadas medidas suficientes para o reestabelecimento da regularidade das contratações públicas. Se alguma expressão foi mal empregada ou no recurso ou nessa sustentação oral, eu peço mil desculpas. Não é a intenção deste advogado se insurgir contra a pessoa do promotor de justiça ou contra esta digna instituição, da qual eu tenho um respeito quase sacerdotal, mas é aquele debate de ideias que o ministro Marco Aurélio tanto cita, né? A somatória de forças diversas que se complementam. E eu acredito que a intenção de todos nós aqui é extrairmos o melhor do direito para que nós sempre reestabeleçamos a legalidade nessas situações. Excelências, como me manifesto agradecendo desde já por essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Evidentemente, eu não posso dar continuidade sem antes registrar meus cumprimentos ao belíssimo trabalho realizado pelo doutor Tiago Almeida, que de forma brilhante expôs as suas razões, e a julgar pelo início de sua carreira atuando dessa forma, eu não tenho certeza que brilhará muito em breve tempo. Eu quero, no entanto, ponderar, para além de cumprimentar o doutor Tiago, que houve o arquivamento e esse arquivamento foi submetido à homologação por parte deste colegiado em manifestação elaborada no âmbito da assessoria deste conselho, e o recurso interposto, doutor Tiago, me corrija se eu estiver equivocado, ocorreu ontem ou antes de ontem ou ainda hoje, pelo menos foi quando eu tomei conhecimento. Isso explica a minha solicitação para retirada de pauta, para que eu me debruce sobre o teor da argumentação apresentada nesta ocasião pelo doutor Tiago. Havia um voto já pré-pronto, digamos assim, pela homologação do arquivamento, mas diante da juntada, talvez o recurso pudesse até ter sido protocolizado antes, mas foi juntado ou hoje ou ontem, e eu quero novamente proceder à leitura destes autos à luz dos subsídios que foram nesta oportunidade oferecidos. Portanto, com todas as vênias... Perdão? Portanto, com todas as vênias, eu quero retirar os autos da pauta, me comprometendo a trazê-lo em breve tempo para que possamos finalizar essa deliberação, e eu apresentarei oportunamente meu voto. Perdão, doutor Tiago, acho que o senhor gostaria de falar. Pois não. As questões, inclusive, das datas, era uma questão preliminar que nós havíamos apresentado no nosso recurso, que o recurso é tempestivo, mas nós sequer fomos comunicados do arquivamento por e-mail nos termos da resolução 1342. Então, nós soubemos da publicação do arquivamento por cautela em acompanhar esses procedimentos e consultando o Diário do Estado. Então, foi por essa situação. Eu acredito que não tenha
chegado ao conhecimento de Vossa Excelência. É verdade. Ainda que assim não seja, ainda que tenha que se aferir eventual tempestividade, eu preciso proceder à releitura desses autos também em relação a essa tempestividade. Portanto, me parece de bom tom que ele seja retirado da pauta desta sessão. É o que eu requero. Muito obrigado, doutor Bonilha. E retirado da pauta, mas eu também não quero deixar de cumprimentar o doutor Tiago Almeida pelas suas palavras, pelas suas considerações ao Ministério Público, considerações que também contêm uma forte dose de emoção, que eu notei, exemplo demonstrado pelo nobre advogado. E agradeço sua presença também, doutor Tiago. Senhor presidente. Pois não, doutor. Se esta foi a primeira manifestação do doutor advogado, ele está num excelente caminho. Parabéns. Hoje o senhor já brilhou aqui nesta sessão. Sem dúvida, sem dúvida. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Eu também gostaria de parabenizar o doutor Tiago e dizer que ele teve um desempenho muito bom, impressionante, na sua primeira sustentação. Está no caminho correto, sem dúvida nenhuma. Muito parabéns aí pela sustentação. Perfeito, doutor. Também parabenizo o doutor Tiago. Bem se vê que foi estagiário do Ministério Público pela combatividade e terá uma excelente carreira pelas provas que deu na sua inicial sustentação. Parabéns, doutor Tiago. Eu não poderia deixar de manifestar, presidente, por ser pai de jovem advogada, verificar a combatividade do digno advogado, doutor Tiago, e dizer uma coisa a Vossa Excelência. Não tenha receio de dizer aquilo que o senhor deva, que o senhor acredite que seja o correto, que seja o justo. Diga sem ter medo. Seu medo não pode conter a verdade. Parabéns, doutor. Bem, doutor Marco Antônio, mais alguém? Bom, então, doutora Tatiana, acho que está vencida. Há um destaque do doutor Giuliotti. Opa, perdão. As sustentações terminaram, pedido de assistência também, e consta um destaque do doutor Giuliotti, o SEI número 290001, 0047-385.2022, dígito 31, CIS-MP 140718, 0000-579/2022, dígito 4. Perdão. Então passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, mais uma vez me penitenciando pelo meu engano. Doutor Giuliotti. No momento em que difamam a nossa casa, é muito gratificante você ver um ex-estagiário, alguém que passar por nossas fileiras, retornar aqui com muito brilhantismo e elogiando a nossa instituição. Então, isso foi um momento muito gratificante ver esse jovem aqui se dirigir a este colegiado. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade de funcionamento da empresa Milk Vita Comércio e Indústria Limitada, segundo as regras urbanísticas e ambientais do município de Catanduva. O feito foi distribuído ao douto promotor de justiça e, após a realização de diligências e juntada de documentos, baixou portaria de inquérito civil requisitando ao município de Catanduva a adoção das seguintes providências: que no prazo máximo de 48 horas tome todas as providências no âmbito do seu poder de polícia para que revogue o alvará ilegal atualmente concedido à empresa. E, segunda providência, remoção em prazo não superior a 120 dias da empresa Milk Vita, instalada no município há mais de 10 anos. Então, ele determinou, no prazo máximo de 48 horas, a revogação do alvará e a remoção da empresa em 120 dias. Inconformado com a instauração do presente procedimento, recorre o município de Catanduva, alegando em síntese que a remoção da empresa no prazo de 120 dias é talvez uma ilegalidade maior do que o suposto fornecimento de irregular autorização. Que notificar o município para que revogue no prazo máximo de 48 horas o alvará ilegal atualmente concedido, sem a finalização da apuração interna
sendo feita em procedimento administrativo, é uma clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório para a defesa, garantidos à empresa que está estabelecida no local exercendo as mesmas atividades por volta de 10 anos ininterruptos. O doutor promotor, sustentando a necessidade da continuação do procedimento, manifestou-se pelo não provimento do recurso. Como bem salientou o doutor promotor de justiça, há indícios da ilegalidade na concessão do alvará para a empresa funcionar em zona proibida pelo plano diretor local, o que por si só justificaria a instauração do presente inquérito para a devida apuração dos fatos, que está no seu limiar e na dependência de diligências necessárias. Ora, tem-se como consolidada neste colegiado a orientação que, na dependência de diligências reputadas necessárias ao esclarecimento da hipótese fática sobre apreciação, não se cogita de prover recurso que visa a interrupção das investigações. Por fim, somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indício de autoria, é possível o trancamento de inquérito civil. Entretanto, nos parece que antes da conclusão das investigações, prematura as requisições do promotor de justiça para a revogação do alvará em 48 horas e remoção da empresa no prazo não superior a 120 dias. Pertinentes seriam recomendações para a municipalidade. Como bem salientou o recorrente, a cassação ou revogação de alvará de funcionamento, bem como a remoção da empresa, constituiriam sanção administrativa que somente pode ser aplicada após a conclusão do devido processo legal administrativo que assegura ao infrator os princípios do contraditório e ampla defesa. Certamente o que pretendeu o doutor promotor de justiça foi recomendar, sem caráter coercitivo, o que lhe é permitido fazer pelas normas incertas no artigo 27, inciso 4 da Lei 8.225 e no artigo 94 da Resolução 1342/2021. De todo modo, incabível a requisição nos termos expostos na portaria. E de recomendação também não se cuida, diante dos termos utilizados, e mesmo da ausência de alguns requisitos exigidos pelo artigo 6º da Resolução 1342/2001. Por todo exposto, nessas condições resta tornar sem efeito as requisições constantes do item 4 e 5 da portaria que instaurou o inquérito civil. Por todo exposto, o voto é pelo provimento parcial do recurso, apenas para tornar sem efeito as requisições constantes dos itens 4 e 5 da portaria que instaurou o inquérito civil. E, no mérito, nega o provimento ao recurso, prosseguindo-se as investigações nos exatos termos que se processa São Paulo, 13 de setembro de 2022. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Eu indago se algum dos nobres conselheiros deseja se manifestar. Não havendo, poderemos proceder à votação por bloco ou... Então, acredito que ninguém se opõe ao voto, todos aprovam. Então, por unanimidade, foi aprovado, muito bem fundamentado, como sempre, um belíssimo voto do nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Doutora Tatiana, temos mais alguma coisa? Fora esse destaque, eu não tenho conhecimento de nenhum outro destaque dos colegas, não sei se haveria algum outro. Bom, me parece, então, que podemos anunciar que os votos submetidos ao plenário e as turmas foram todos aprovados e que se encontram no site do Conselho Superior para eventual consulta. Doutora Tatiana, deseja acrescentar mais alguma coisa? Não, a próxima reunião será na próxima terça-feira, dia 20 de setembro, sem mais comunicações. Pois não. Então, anuncio o encerramento da presente reunião, agradecendo a presença de todos, a importante contribuição que todos deram ao bom desenrolar desta reunião.
Uma ótima semana a todos, usufruindo de muita saúde. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Fique com Boa Boa tarde. semana a todos. Boa semana.